Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da primeira parte da obra. E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a primeira parte da obra. Capítulo 1. Acomodado no canto de um vagão para fumantes de primeira classe, o juiz Orgrave, recentemente aposentado, estava dando baforadas num charuto e com interesse passava os olhos pelo caderno de política do Times. Por um instante, ele largou o jornal e deu uma rápida olhada pela janela. Estavam passando pelo condado de Somerset. Olhou de relance para o seu relógio de pulso. Mais 2 horas de viagem. Mentalmente ele começou a recapitular tudo o que tinha sido publicado nos jornais sobre a Ilha do Soldado. Pensava e repensava em todos os acontecimentos. Primeiro, a notícia da compra da ilha, por um milionário norte-americano fanático por iatismo. E depois, a descrição da moderna e luxuosa casa que ele havia construído nessa ilhota ao largo da costa de Devon. O desafortunado fato de que sua nova e terceira esposa sofria de enjoo do mar acabou levando o milionário a pôr à venda a casa e a ilha. A imprensa noticiou o negócio com anúncios entusiasmados. Então veio à tona a primeira e abrupta declaração de que a propriedade havia sido vendida a um tal Sr. Owen. E depois disso tiveram início os boatos dos cronistas sociais e das colunas de fofocas. Na verdade, a Ilha do Soldado havia sido comprada por uma senhorita Gabrielle Toole, a estrela de Hollywood. Ela queria passar alguns meses naquela ilha, incógnita e a salvo de toda publicidade. E com delicadeza, o Busy Bee insinuou que a casa serviria de residência para a realeza. Já o Sr. Merryweather tinha ouvido rumores de que foi comprada para uma lua de mel. O jovem Lord El havia finalmente se rendido às flechadas do cupido. E já Jonas tinha como fato consumado que o comprador era o almirantado, com o propósito de realizar ali experimentos altamente confidenciais. Definitivamente, a ilha era a notícia. O juiz Orgrave enfiou a mão no seu bolso e retirou uma carta. A letra era praticamente ilegível, só que aqui e ali a inesperada clareza de algumas palavras chamava a atenção. Então ele leu. Querido Lawrence, tantos anos sem notícias suas. Deve vir à Ilha do Soldado. O lugar mais encantador. Temos tanto para conversar. Velhos tempos. Comunhão com a natureza, esticados ao sol como lagartos. 12:40 saindo da estação de Paddington. Encontro você em Oakbridge. O remetente assinava com um floreio. Sempre sua, Constance Cummington. Com um esforço de memória, o juiz Orgrave se deixou voltar ao passado, tentando se lembrar do momento exato em que tinha visto Lady Constance Cummington pela última vez. Já fazia 8 anos, e foi em uma ocasião em que ela estava de partida para a Itália, a fim de se aquecer ao sol e viver em comunhão com a natureza e com os contadini. E mais tarde ele ouviu dizer que ela seguiu viagem e foi para a Síria, onde tinha a intenção de se aquecer sob um sol ainda mais forte e viver em comunhão com a natureza e com os beduínos. Constance Cummington, refletiu ele. Era exatamente o tipo de mulher que compraria uma ilha para se cercar de mistério. Veja só. E balançando a cabeça num gesto suave de aprovação à sua própria lógica, o juiz Orgrave deixou-a tombar.
pegou no sono. Enquanto isso, num vagão da terceira classe, na companhia de 5 outros passageiros, Vera Claytorne recostou a cabeça e fechou os olhos. Que dia quente para se viajar de trem. Seria ótimo ir para o mar. Era realmente muita sorte ter conseguido aquele emprego. Procurar trabalho durante as férias significava quase sempre tomar conta de um monte de crianças. O cargo de secretária era muito mais difícil de conseguir. Nem mesmo a agência de empregos havia lhe dado grandes esperanças. E então chegou aquela carta. Recebi da parte da agência de mulheres especializadas a indicação do seu nome, juntamente com referências e recomendações. Suponho que a conheçam pessoalmente. Terei o prazer em pagar o salário que a senhora está pedindo e espero que assuma as suas funções em 8 de agosto. O trem é o do 12h40, saindo de Paddington, e a senhorita será recebida na estação de Oakbridge. Incluo aqui 5 notas de 1 libra para as despesas. E no alto, o endereço impresso. Ilha do Soldado, Sticklehaven, Devon. Ilha do Soldado. Ultimamente os jornais não falavam de outra coisa. Todo tipo de insinuações e boatos interessantes, embora provavelmente em sua maioria infundados e mentirosos. Mas era certo que a casa tinha sido construída por um milionário e se dizia que era absolutamente a última palavra em matéria de luxo. Exausta pelo extenuante semestre escolar recém-terminado, Vera Claytorne pensava consigo. Ser instrutora de jogos e de educação física numa escola de terceira classe não é lá grande coisa. Se pelo menos eu conseguisse um emprego em uma instituição de ensino decente. Então, com uma sensação de frio invadindo o seu coração, ela refletiu. Mas até que eu tenho sorte. Afinal de contas, as pessoas não gostam de ninguém que já tenha se envolvido num inquérito de morte suspeita, mesmo que a investigação tenha me isentado de qualquer culpa. O juiz havia até lhe cumprimentado pela sua presença de espírito e por sua coragem. Para um inquérito judicial, as coisas não poderiam ter sido melhores. Até a Sra. Hamilton havia sido para ela bondade em pessoa. Somente Hugo que... mas ela não pensaria em Hugo. De repente, apesar do calor do vagão, ela sentiu um calafrio atravessar todo o seu corpo e desejou não estar viajando para o mar. Em seu íntimo, ela conseguia vislumbrar com nitidez uma cena. A cabeça de Cyril balançando para cima e para baixo, se erguendo e afundando de novo em direção ao rochedo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ela própria nadando atrás dele com braçadas suaves e experientes. Abrindo caminho na água, só que já sabia de antemão com toda certeza que não chegaria a tempo. O mar. O azul profundo e cálido do mar. Manhãs passadas na areia. Hugo que havia dito que a amava. Ela não devia pensar em Hugo. Abriu os olhos e franziu a testa para o homem sentado à sua frente. Um homem alto, de rosto moreno, de olhos claros e bastante próximos um do outro, a boca arrogante e quase cruel. Ela pensou, aposto que ele já esteve em várias partes interessantes do mundo e já viu muitas coisas interessantes. Philip Lombard, num rápido relance de olhos vivos e irrequietos, avaliou a moça sentada à sua frente e pensou, ela é bastante atraente. Talvez um pouco professorinha demais. Tranquila e senhora de si, ele pensou. O tipo de mulher capaz de dominar as suas ações, tanto na guerra como no amor. Mas ele gostaria muito de tomar conta dela. Depois franziu as sobrancelhas, desaprovando a sua própria imaginação. Não, nada disso. Vamos parar com essas coisas. Isto aqui é uma viagem de negócios. Então deveria se concentrar no trabalho que tinha para fazer.
Mas qual era exatamente o seu trabalho e o que é que estava de fato acontecendo? Ah, mas aquele maldito judeuzinho tinha sido muito misterioso. É pegar ou largar, Capitão Lombard? E pensativo, ele perguntou só para confirmar. Sanguinéus, não é isso? E falava de uma maneira casual, displicente, como se para ele sanguinéus não fossem nada. Sanguinéus? Quando estava literalmente arruinado e à beira da fome? Porém, ele julgava que o judeuzinho não tinha se deixado enganar. E isso é o que há de pior nos judeus, ele pensava. É impossível enganá-los em matéria de dinheiro. Eles sabem. E no mesmo tom de voz despreocupado, Lombard insistiu. E o senhor não pode me dar mais nenhuma informação? E com um ar resoluto, o Sr. Isaac Morris balançou sua cabeça pequena e calva. Não, Capitão Lombard. Assunto encerrado. O meu cliente está a par da sua reputação de homem notável em situações de apuro e perigo. Eu estou autorizado a lhe pagar 100 guinéus e, em troca do dinheiro, o senhor deverá viajar para Sticklehaven, em Devon. A estação mais próxima de lá é Oak Bridge, na qual estarão à sua espera para levá-lo de carro a Sticklehaven, onde uma lancha o transportará até a Ilha do Soldado. E lá o senhor se colocará à disposição do meu cliente. E por quanto tempo? Perguntou Lombard de supetão. Uma semana no máximo. E acariciando seu bigodinho, o Capitão Lombard salientou. Bom, o senhor deve saber que eu não posso fazer nada ilegal. Enquanto falava, fulminava o interlocutor com um olhar penetrante. A resposta em um tom grave e cordial saiu dos lábios grossos semíticos do Sr. Morris, acompanhada de um ligeiro sorriso. Se qualquer coisa ilegal for proposta ao senhor, obviamente o senhor terá plena liberdade de recusar e desistir. Ai, maldito judeuzinho velhaco. Ele estava sorrindo. Era como se soubesse muito bem que nos atos cometidos por Lombard no passado, a legalidade nem sempre havia sido uma condição obrigatória. Os lábios do próprio Lombard esboçaram um sorriso. Sim, ora bolas. De fato, por uma ou duas vezes ele havia se arriscado demais. Mas sempre conseguiu se safar. Na realidade, não havia muito limite para os seus escrúpulos. Não havia muito limite. Imaginou que ia se divertir na Ilha do Soldado. Enquanto isso, num vagão para não fumantes, a senhorita Emily Brent estava sentada de maneira rígida, com as costas bem eretas, como era seu costume. Tinha 65 anos e não aprovava maneiras relaxadas. O seu pai, um coronel à moda antiga, havia sido particularmente minucioso a respeito da postura da filha, sobretudo no seu jeito de andar, sentar e se mover. A geração atual era tão vergonhosamente negligente. Tanto nas posturas do trem, tinha gente que se sentava desalinhada, se esparramando ou estirando os membros de um modo preguiçoso. E isso como em tudo mais. Sentada no abarrotado vagão de terceira classe, e envolta numa aura de retidão e de princípios obstinados e implacáveis, a senhorita Brent triunfava sobre o desconforto e o calor do trem. Hoje em dia todo mundo fazia tanto estardalhaço acerca das coisas. Todos queriam injeções de anestesia para arrancar um dente, tomavam remédios quando não conseguiam dormir, queriam poltronas e almofadas. E as moças que se deixavam arrastar de lá para cá, negligentes com a sua aparência, desmazeladas na maneira de se vestir, e se exibindo descuidadas e seminuas nas praias durante o verão. A senhorita Brent comprimiu os lábios com força, porque ela gostaria de dar uma lição em certas pessoas, castigando para que servissem de exemplo. Foi então que ela se lembrou das férias de verão do ano anterior. Só que este ano, porém, seria bem diferente. A Ilha do Soldado. E mentalmente ela releu a carta que já havia lido várias vezes. Prezada senhorita Brent, espero que se lembre de mim. Estivemos juntas na pensão de Belhaven há alguns anos, no mês de agosto, e apreciamos ter muito em comum.
Estou abrindo uma casa de hóspedes de minha propriedade, numa ilha na costa de Devon. Acredito realmente que hoje em dia ainda haja espaço para uma casa com comida simples e que receba gente boa e de bons costumes, à moda antiga. Nada de nudez e nem gramofones até altas horas da noite. Eu ficaria muito feliz se a senhorita pudesse passar as suas férias de verão na Ilha do Soldado, inteiramente sem custos, como minha convidada. Alguma data em meados de agosto é conveniente? Talvez dia 8? Sinceramente, o N. Mas de qual era aquele nome? A assinatura era bastante difícil de ler. Impaciente, Emily Brent pensou. Muita gente assina de um modo quase ilegível. Deixou os seus pensamentos correrem soltos, trazendo à memória as pessoas que ela havia conhecido em Belhaven, onde havia passado 2 verões seguidos. E havia aquela encantadora senhora de meia idade, a senhora... Qual era mesmo o nome dela? Bom, e o pai do cônego também. E havia a senhorita Orman. Não, com certeza era Oliver. Sim, era isso. Oliver. Ilha do Soldado. Os jornais tinham publicado várias coisas sobre a Ilha do Soldado. Algo sobre uma estrela do cinema? Ou será que era um milionário norte-americano? Obviamente, quase sempre, esses lugares acabavam ficando muito baratos. Ilhas não são para todo mundo. Todos acham a ideia romântica, mas quando vão morar lá, percebem as desvantagens e então ficam felizes em vender a casa. Emily Brent pensou. Bom, mas de qualquer forma eu terei férias gratuitas. Com a sua renda tão reduzida e com tantos dividendos atrasados, era de fato algo a ser levado em consideração. Se pelo menos ela conseguisse se lembrar um pouco mais sobre a senhora... Ou será que era a senhorita Oliver? O general MacArthur olhou pela janela do vagão. O trem tinha acabado de chegar a Exeter, onde ele teria que fazer baldeação. Malditos trens lerdos de ramal. Em linha reta, esse tal lugar, a Ilha do Soldado, não ficava longe. Ele não tinha uma ideia exata de quem era o tal Owen, mas ao que parecia se tratava de um amigo de Spoof Leggard e de Johnny Dyer. 1 ou 2 dos seus velhos colegas também virão. Gostaria de conversar sobre os velhos tempos. Bom, ele adoraria um bate-papo sobre os velhos tempos. Ultimamente andava com a impressão de que os amigos o evitavam, receosos. Tudo graças àquele boato infernal. Por Deus, como era complicado. E agora já fazia quase 30 anos. Armstrong devia ter dado com a língua nos dentes, ele pensou. Rapazinho insuportável. E afinal de contas, o que é que ele sabia a respeito? Bom, nada de remoer as coisas. Às vezes imaginamos demais. Podemos imaginar até que tem alguém nos olhando de maneira esquisita. Mas essa tal Ilha do Soldado. Ele gostaria de vê-la. Tinha muita fofoca circulando. Aparentemente podia ter algo de verdade no boato que tinha caído nas mãos do almirantado ou do gabinete de guerra da Força Aérea. Quem tinha construído de fato a casa tinha sido o jovem Elmer Hobson, o milionário norte-americano. E diziam por aí que ele tinha gastado milhares de libras. Todo o luxo do mundo que o dinheiro poderia comprar. Exeter. E mais 1 hora de espera. E ele não queria esperar. Queria seguir adiante. Dirigindo o seu Morris, o Dr. Armstrong estava atravessando a planície de Salisbury. Estava muito cansado. O sucesso tinha o seu preço. Houve um tempo em que ele ficava sentado no seu consultório na rua Harley, vestido corretamente, cercado dos mais modernos aparelhos e do mais luxuoso mobiliário, só esperando, em meio aos dias vazios, pela vitória ou pelo fracasso do seu empreendimento. Pois muito bem,
Ele foi bem-sucedido. Teve sorte. Bom, sorte e talento, é claro. Era um homem bom no que fazia, que entendia da sua profissão. Mas isso não bastava para ter sucesso. Era preciso também ter sorte. E ele a teve. Um diagnóstico bem feito, algumas pacientes agradecidas, mulheres com dinheiro e posição. E então a fama começou a correr. Oh, sim, você devia marcar uma consulta com o Dr. Armstrong. É verdade, ele ainda é bem jovem, mas é simplesmente brilhante. Pam, por exemplo, peregrinou de médico em médico durante anos a fio. Mas ele acertou na mosca e de primeira. E a bola começou a rolar. E agora o Dr. Armstrong tinha finalmente chegado lá. Depois de famoso, seus dias eram cheios. Quase não sobrava tempo livre para lazer. Por isso, nesta manhã de agosto, ele se sentia satisfeito em sair de Londres para ir passar uns dias numa ilha ao largo da costa de Devon. Não que se tratasse propriamente de uma folga. A carta que ele havia recebido era bastante vaga. Mas nada tinha de vago no cheque que estava incluso. Honorários colossais. Esses Owen deviam estar nadando em dinheiro. E parecia haver uma pequena dificuldade. O marido estava preocupado com a saúde da esposa e queria um exame médico sem que ela se alarmasse. Ela não queria nem ouvir falar em médicos. É que os seus nervos... Ai, nervos. O doutor arqueou as sobrancelhas. Essas mulheres e os seus nervos. Mas era bom para os negócios, afinal. Metade das mulheres que se consultavam com ele não tinham absolutamente nada de errado. A não ser o tédio, é claro, mas elas não ficariam nem um pouco gratas se eles lhes contassem a verdade. E, em geral, sempre se podia encontrar alguma coisa. É uma condição ligeiramente fora do comum do... Usava uma palavra difícil e comprida no meio, mas não é nada sério, só que precisa apenas ser controlada. É um tratamento simples. Em grande medida, a medicina era a simples cura pela fé. E ele tinha jeito para a coisa. Sabia inspirar fé e confiança. Por sorte, ele tinha conseguido se recompor a tempo depois daquela história há uns 15 anos atrás. E aquela tinha sido por pouco. Estava quase caindo aos pedaços. Só que o choque o fez readquirir o domínio sobre si mesmo. Tinha abandonado completamente a bebida. E caramba, por pouco não tinha se dado mal. De repente, uma buzinada devastadora de arrebentar os ouvidos de um enorme Dalman Super Sports passou correndo por ele a 130 km por hora. O Dr. Armstrong foi quase parar na sebe. Um desses jovens cretinos que dirigiam com ímpeto e violência pelo país. Ai, como ele os detestava. Mais uma vez tinha escapado por um triz. Maldito moleque idiota. Deslocando-se em alta velocidade na direção de Mare, Tony Marston dizia para si mesmo: Minha nossa, quantidade de carros que se arrastam pelas estradas é assustadora. Tem sempre alguma coisa travancando o nosso caminho. E andam no meio da pista. Está impossível dirigir na Inglaterra. Não é como na França, onde realmente a gente pode acelerar. Ele devia parar para beber alguma coisa ou continuar acelerando? Não, tempo de sobra, só mais algumas centenas de quilômetros também. Então tomaria gin com cerveja de gengibre. Estava um calor de rachar. A tal casa na ilha devia ser uma diversão garantida. Se o tempo bom continuasse. Mas e quem eram esses Owen? Podres de ricos, provavelmente. Badger era muito bom em descobrir e xeretar esse tipo de gente. Obviamente ele era obrigado a fazer isso, o pobre coitado, já que não tinha dinheiro algum. E eu espero que tenha um estoque decente de boa bebida, porque com essa gente que fez fortuna e não nasceu com dinheiro, nunca dava para saber. E uma pena também que não era verdade aquela história de Gabriele Tull ter comprado a Ilha do Soldado. Ele adoraria fazer parte do grupinho da estrela do cinema. Bom, mas ele supunha que haveria algumas mulheres lá. Ao sair do hotel, ele se espreguiçou, bocejou, olhou para o céu azul e de um salto entrou no seu Dalmian.
Com um olhar de admiração, várias moças acompanharam os movimentos do seu 1,80 m de altura, o seu corpo atlético, o seu cabelo crespo, rosto bronzeado e os olhos de um azul intenso. Com estrépito, ele acionou a embreagem e saiu roncando o motor pela rua estreita. Em nome da segurança, alguns velhos e alguns meninos de recado saltaram recuando para a calçada. E os últimos contemplaram o carro com um olhar embasbacado. Anthony Marston prosseguiu a sua jornada triunfal. O Sr. Bloor viajava no vagaroso trem de Plymouth. No seu vagão tinha apenas outro passageiro, um cavalheiro idoso e homem do mar, com olhos turvos de cansaço e sono. Naquele momento, o marinheiro havia adormecido. O Sr. Bloor tomava notas meticulosas, escrevendo com extremo cuidado num caderninho. Oh, é o grupo todo, murmurou para si mesmo. Emily Brand, Vera Clayton, Dr. Armstrong, Anthony Marston, o velho juiz Wargrave, Philip Lombard, o general MacArthur. Bom, e o criado e a esposa, o Sr. e a Sra. Rogers. Fechou o caderninho de notas e o guardou no bolso. Olhou de relance para o canto onde o outro cochilava. Esse aí tomou uns goles a mais, diagnosticou o Sr. Bloor com precisão. De maneira cuidadosa e meticulosa, ele repassou mentalmente as coisas. Ah, mas essa tarefa vai ser fácil demais. Eu não vejo como que eu poderia cometer erros. E eu espero que esteja tudo bem com a minha aparência. Ficou de pé e se examinou ansiosamente no espelho. O bigode dava ao seu rosto refletido um ar ligeiramente militar. Um rosto quase nada expressivo. Os olhos eram cinzentos e bastante próximos um do outro. Eu poderia me passar por major, disse o Sr. Bloor. Não, eu ia me esquecendo. Tem aquele velho general. Ele iria me descobrir na mesma hora. Bom, então, África do Sul? Continuou o Sr. Bloor. É isso aí, esse deve ser o meu tema, a minha linha de conduta. Nenhuma dessas pessoas tem coisa alguma a ver com a África do Sul. E também eu andei lendo aquele folheto de viagem. Por isso eu estou bem informado e sim, posso conversar sobre o assunto sem problemas. Felizmente havia todos os tipos de espécies coloniais. E como um sul-africano de posses, o Sr. Bloor achava que podia frequentar qualquer sociedade sem despertar suspeitas. Mas a Ilha do Soldado. Ele se lembrava de tê-la visitado ainda menino. Um tipo de rochedo fedido, repleto de gaivotas, a quase 2 quilômetros da costa. Era uma ideia esquisita construir uma casa naquela ilha. Nossa, que lugar horrível quando fazia mau tempo. Mas os milionários têm todo tipo de capricho. O velho que cochilava no canto nesse momento acordou e disse: Pois no mar nunca se sabe, hein? Nunca. O Sr. Bloor respondeu de maneira suave e com a voz macia. É verdade. Nunca. O velho soluçou 2 vezes e disse em tom queixoso. Oi, está vindo um temporal. O Sr. Bloor respondeu. Não, companheiro. Está um dia lindo. O velho retrucou furioso. Pois vem aí um temporal. Eu posso sentir o cheiro. Bom, talvez o senhor tenha razão, concordou o Sr. Bloor de maneira apaziguadora. O trem parou na estação e o velho se levantou, tentando se equilibrar a duras penas. Pois é aqui que eu desço. Desajeitado, ele se atrapalhou tentando abrir a janela. O Sr. Bloor o ajudou. O velho parou na porta, fez um gesto solene, ergueu a mão e piscou os olhos sonolentos. Vigiai e orai, ele disse. Vigiai e orai. O dia do juízo está próximo. E depois desmoronou pela porta, caindo na plataforma. E ali deitado, ele ergueu os olhos para o Sr. Bloor e anunciou com imensa dignidade. Eu estou falando com o senhor, moço. O dia do juízo está próximo. Deixando-se cair no seu assento, o Sr. Bloor disse consigo. Este aí está mais próximo do dia do juízo do que eu. Mas, como se verá, estava enganado.
Capítulo 2. Do lado de fora da estação de Oak Bridge, um pequeno grupo de pessoas aguardava em pé, em momentânea hesitação. Atrás delas, os carregadores segurando as malas, e um deles chamou: Jim! O motorista de um dos táxis caminhou na direção do grupo. Estão indo para a Ilha do Soldado, por acaso? Ele perguntou com sua voz macia típica dos moradores de Devon. 4 vozes aqueceram. E imediatamente depois, os integrantes do grupo trocaram olhares rápidos e subreptícios. O taxista se dirigiu ao juiz Wargrave, o mais velho do grupo. Temos 2 táxis aqui, senhor. Um deles deve esperar o trem convencional de Exeter, coisa de 5 minutos. E há mais de um cavalheiro vindo nesse trem. Talvez um dos senhores não se incomode de esperar? Assim todos ficariam mais bem acomodados. Vera Clayton, em cuja mente estava muito bem definida a sua posição de secretária, respondeu de imediato. Eu espero, se os senhores quiserem ir. Deu uma olhada rápida nos outros 3. Sua voz e seu olhar tinham uma leve sugestão de comando, típica de quem estava acostumada a ocupar uma posição de autoridade. Era como se ela estivesse orientando as suas alunas numa partida de tênis e determinando quantos sets as mocinhas deviam jogar. Obrigada, respondeu a senhorita Brent, de uma maneira dura e formal. Depois baixou a cabeça e entrou num dos táxis, cuja porta o motorista mantinha aberta. Atrás dela embarcou o juiz Wargrave. O capitão Lombard se prontificou. Eu vou ficar e esperar com a senhorita Clayton, completou Vera. O meu nome é Lombard. Philip Lombard. Os carregadores já estavam empilhando a bagagem no porta-malas. Dentro do táxi, o juiz Wargrave, com a devida cautela legal, tentou iniciar uma conversa. Mas esse tempo está maravilhoso, não é? A senhorita Brent concordou. Sim, de fato. Um velho cavalheiro muito distinto. Ela pensou. Bastante diferente do tipo habitual de homem que se vê nessas pensões à beira-mar. Evidentemente, essa senhora ou senhorita Oliver tinha boas relações. O juiz Wargrave perguntou. E a senhorita conhece bem essas bandas? Sim, eu já estive na Cornualha, em Torquay, só que é a primeira vez que eu visito esta parte de Devon. O juiz respondeu. Pois é, eu também não conheço essa parte do mundo. O táxi partiu. O motorista do segundo táxi perguntou. Gostariam de esperar aqui dentro do carro? Decidida, Vera respondeu. Não, de forma alguma. O capitão Lombard esboçou um sorriso e disse. Aquele muro banhado pelo sol parece mais atraente. A não ser que a senhorita prefira entrar na estação. Não mesmo. É ótimo estar fora daquele trem abafado. Ele respondeu. Sim, viajar de trem com esse tempo é bastante desagradável e cansativo. Vera deu uma resposta pouco original. Mas eu espero que dure, não é? O tempo, eu quero dizer. Nossos verões ingleses são tão traiçoeiros. E com uma ligeira falta de originalidade, Lombard perguntou. A senhorita conhece bem esta região? Não, nunca estive aqui antes. E determinada a deixar imediatamente às claras a sua posição, Vera emendou de pronto. Eu nem sequer conheci o meu empregador. O seu empregador? Sim, eu sou a secretária do Sr. Owen. Entendo. Ainda que de modo imperceptível, as maneiras do capitão mudaram. Tornaram-se um pouco mais seguras, com um tom de voz mais solto e relaxado. Então ele perguntou. E não acha isso um tanto incomum? Vera soltou uma gargalhada. Não, eu não acho que seja fora do comum. A secretária particular dele adoeceu subitamente e então telegrafou para uma agência pedindo uma substituta. E a agência me enviou. Então foi isso. Mas e suponhamos que você chegue lá e o emprego não lhe agrade. Vera riu de novo. Sim, mas isso é uma coisa temporária, um trabalho de férias.
Eu já tenho um emprego permanente numa escola para meninos. E para dizer a verdade, eu estou bastante empolgada com a ideia de conhecer a Ilha do Soldado. Eu tenho lido tanta coisa a respeito nos jornais. O lugar é mesmo tão fascinante assim? Ao que Lombard respondeu. Bom, eu não sei, eu nunca vi. Ah, é mesmo? Mas esses Owen devem adorar terrivelmente essa ilha, eu suponho. E como eles são? Por favor, me conte. Lombard pensou. Que esquisito, não é? Será que eu já devo tê-los conhecido ou não? Então se apressou em dizer. Ah, tem uma vespa aí no seu braço. Não se mexa. Ele saltou por cima de Vera como uma fera desferindo um ataque e fez um gesto convincente de quem espanta um inseto. Pronto, já foi embora. Ah, obrigado. Há muitas vespas nesse verão. Sim, eu suponho que seja por causa do calor. Mas e quem é mesmo que estamos esperando? A senhorita sabe? Não, eu não tenho a menor ideia. Ouviu-se o guincho agudo e prolongado de um trem que se aproximava. Lombard disse. Bom, eu acho que esse deve ser o trem. Um homem velho e alto de aspecto de soldado apareceu na saída da plataforma. Tinha o cabelo grisalho cortado bem rente e um bigode branco cuidadosamente aparado. O seu carregador ia cambaleando um pouco por causa do peso de uma sólida mala de couro. Ele apontou para Vera e Lombard. Vera deu um passo à frente e com um ar competente ela disse. Sou a secretária do Sr. Owen. Temos um carro aqui esperando. Depois acrescentou. Ah, este é o Sr. Lombard. Os olhos azuis desbotados, ainda que perspicazes, apesar da idade, avaliaram Lombard. Por um instante, o julgamento que ele fez do homem transpareceu no seu olhar. Se ao menos houvesse alguém ali capaz de interpretar o que os seus olhos diziam. Rapaz bonito. Mas há alguma coisa de errado nele. Os três entraram no táxi que os aguardava, passaram pelas ruas pacatas da pequena cidade de Oak Bridge e seguiram por cerca de 2 quilômetros na estrada principal de Plymouth. Depois mergulharam num labirinto de vielas rústicas, íngremes, verdes e estreitas. O general MacArthur disse. Eu não conheço absolutamente nada desta parte de Devon. A minha casinha fica no leste do condado, bem na divisa de Dorset. Vera estava encantada. Este lugar aqui é realmente adorável. As colinas, a terra vermelha, tudo é tão verde e luxuriante. Em tom de crítica, Philip Lombard observou. Mas é um pouco fechado e isolado. Quanto a mim, eu prefiro o campo aberto, onde dá para ver o que se aproxima. O general MacArthur interpelou. E o senhor? Já deve ter andado bastante pelo mundo, eu imagino. Lombard deu de ombros de maneira afrontosa. Já estive aqui e ali, sim, senhor. Ele pensou. E agora esse velho vai me perguntar se eu já tinha idade suficiente para ter estado na guerra. É a pergunta que esses velhos sempre fazem. Mas o general MacArthur não mencionou a guerra. Subiram uma encosta íngreme e depois desceram uma trilha em zigue-zague até Stickelhaven. Um mero amontoado de chalés com 1 ou 2 barcos de pesca atracados na praia. E sob a luz do pôr do sol avistaram pela primeira vez a Ilha do Soldado, se protegendo do mar ao sul. Surpresa, Vera exclamou. Nossa, é bem longe. Ela havia feito uma imagem diferente da ilha, próxima da costa e encimada por uma bela casa branca. Mas não havia casa alguma à vista. Apenas a silhueta escarpada do rochedo, vagamente semelhante à gigantesca cabeça de um soldado. O seu aspecto tinha algo de sinistro. Vera estremeceu de leve. Na porta de uma pequena estalagem, às 7 estrelas, havia 3 pessoas sentadas. A figura idosa, encurvada e de ombros caídos do juiz, a forma aprumada da senhorita Brent e um terceiro homem, um sem cerimônias grandalhão que caminhou até eles e se apresentou. Pensamos que seria melhor esperar pelos senhores, ele disse. Fazer uma viagem só e essas coisas. Permitam que eu me apresente. O meu nome é Davis e a minha terra natal é Natal,
Na África do Sul. E ele riu com alegria. O juiz Wargrave olhou para ele com uma perceptível malevolência. Era como se desejasse mandar esvaziar a sala do tribunal. Visivelmente, a senhorita Brent não sabia ao certo se gostava ou não dos coloniais. E alguém aqui gostaria de um traguinho antes de embarcarmos? Perguntou o Sr. Davis, hospitaleiro. E uma vez que ninguém se mostrou interessado por sua proposta, ele se virou e ergueu o dedo acenando. Bom, então não devemos nos atrasar, os nossos amáveis anfitriões já devem estar nos esperando, ele disse. Talvez ele tivesse notado que um curioso constrangimento tomou conta dos outros membros do grupo. Era como se a menção dos donos da casa tivesse um efeito curiosamente paralisante sobre os convidados. Em resposta ao sinal que Davis tinha feito com o dedo, um homem se desencostou do muro próximo ao qual estivera escorado e caminhou na direção do grupo. O seu jeito gingado de andar evidenciava que era um homem do mar. Tinha o rosto queimado pelo sol e pelos ventos e os olhos escuros com uma expressão ligeiramente evasiva. Falou com a voz macia dos moradores de Devon. Estão prontos para partir para a ilha, senhoras e senhores? O barco está esperando. Ah, sim, e há 2 cavalheiros vindo de carro, mas o Sr. Owen deu ordem para não esperá-los, porque não sabemos exatamente a que horas chegarão. O grupo se levantou. O guia os conduziu ao longo de um pequeno pier de pedra, junto ao qual estava encostado um barco a motor. Emily Brent disse. Ora, mas este é um barco muito pequeno. O dono da lancha respondeu de modo persuasivo. Ora, é um bom barco este, dona. Pode-se ir com ele até Plymouth num piscar de olhos. O juiz Wargrave falou rispidamente. Sim, mas nós somos muitos. Ora, não se preocupe. Este barco aguentaria levar o dobro, senhor. Na sua voz agradável e tranquila, Philip Lombard opinou. Está tudo bem, não tem perigo nenhum. Vejam só, o tempo está maravilhoso, o mar está sem ondas. Ainda que cheia de dúvidas, a senhorita Brent permitiu que a ajudassem a subir na embarcação. Os outros seguiram o seu exemplo. Sabe, ainda não havia confraternização entre o grupo. Era como se cada membro fosse um enigma para os outros. Eles já estavam quase saindo quando o guia estacou, segurando o croque na mão. Pela íngreme estradinha que seguia vilarejo adentro, vinha chegando um automóvel. Era um carro tão fantástico e possante, tão superlativamente belo, que tinha todo o aspecto de uma aparição sobrenatural. Ao volante vinha um rapaz de cabelos castanhos, ondulados ao vento, e sob o resplendor da coloração fulva do carro, ele não parecia um homem, mas um jovem deus. Era como um deus-herói saído de alguma saga nórdica. Ele apertou a buzina e um sonoro ruído ecoou pelos rochedos da baía. Foi um momento fantástico, em que Anthony Marston parecia mais do que um simples mortal. Tanto que a lembrança desse momento ficou impressa na memória de mais de um dos presentes, por muito tempo depois. Sentado junto ao motor, Fred Narracott pensava que o grupo que estava viajando em seu barco era bastante estranho. Aquelas pessoas nada tinham a ver com a ideia que ele fazia de como que deveriam ser os hóspedes do Sr. Owen. Ele esperava que fosse gente mais refinada, com mais classe, damas e cavalheiros vestidos com elegância, em trajes náuticos, todos muito ricos e com aparência de gente importante. Em nada se pareciam com os convidados do Sr. Elmer Hobson. Um leve sorrisinho tomou conta dos lábios de Fred, quando ele se lembrou dos hóspedes do milionário. Aquilo sim que era gente fina, aquilo sim que era festa. E a quantidade de bebida que consumiam. Já o tal Sr. Owen devia ser um tipo diferente de cavalheiro. Mas que coisa engraçada, pensou Fred. Mas ainda não tinha posto os olhos em Owen, e nem em sua esposa. Nem ao vilarejo ele tinha ido uma única vez. Tudo era encomendado e pago por aquele tal Sr. Morris. As instruções eram sempre claras e o pagamento era sempre imediato. Só que ainda assim era esquisito. Os jornais diziam que havia algum tipo de mistério cercando o Sr. Owen.
E o Sr. Narracott concordava. Talvez, afinal de contas, a senhorita Gabrielle Tu tivesse mesmo comprado a ilha. Mas a sua teoria caiu por terra assim que ele viu de perto os passageiros. Não, aquela gente não, nenhuma das pessoas daquele grupo parecia ter qualquer coisa a ver com uma estrela de cinema. Fred Narracott começou a examinar os passageiros, um a um, de maneira imparcial e desapaixonada. Uma velha solteirona do tipo azeda, que ele conhecia muito bem. E aquela ali era intratável, ele podia apostar. Um velho militar, só pelo jeito de olhar, da velha escola do exército. Uma moça bonitinha, mas ordinária, sem encantos e nem o menor pingo de glamour de Hollywood. O cavalheiro rude e jovial não era nem um cavalheiro de verdade. Comerciante aposentado, isso sim que ele era, pensou Fred Narracott. O outro cavalheiro, o magro com a cara de faminto e os olhos irrequietos. Ele era esquisito, esse era assim. Era possível que ele talvez tivesse algo a ver com o cinema. Não, só havia um passageiro satisfatório em sua lancha. O último cavalheiro, o que tinha chegado de carro. Minha nossa, que carro! Um carro que jamais tinha sido visto em Stickelhaven. Devia custar centenas e centenas de libras um carro daqueles. Ele sim era o tipo certo. Já tinha nascido rico, isso sim. Se todos os do grupo fossem iguais a ele, aí então ele entenderia. Mas pensando bem, que negócio mais esquisito. A coisa toda era esquisita. Muito esquisita. O barco encrespou as águas e contornou o rochedo. Agora, finalmente, a casa era visível. O lado sul da ilha era bem diferente. Inclinava-se num suave declive para o mar. E ali ficava a casa, de frente para o sul. Era baixa e quadrada, de desenho moderno, com janelas arredondadas, que deixavam entrar uma profusão de luz. Uma casa empolgante. Uma casa que correspondia às expectativas. Fred Narracott desligou o motor e o barco penetrou suavemente numa pequena baía natural entre as rochas. Rispidamente, Philip Lombard comentou. E deve ser difícil aportar aqui com o tempo ruim? Com a voz alegre, Fred Narracott respondeu. Não dá nem para desembarcar na Ilha do Soldado quando sopra um vento sudeste. A ilha às vezes fica isolada e sem comunicação com terra por uma semana ou mais. Vera Claythorne pensou. Puxa, o abastecimento deve ser muito difícil. É a pior coisa de uma ilha. Todos os problemas domésticos são tão preocupantes. O barco raspou de leve nas rochas. Fred Narracott saltou e ele e Lombard ajudaram os outros a pisar em terra. Narracott amarrou o barco em uma argola encravada no rochedo e depois ensinou o caminho liderando o grupo na subida pelos degraus talhados na pedra. O general MacArthur exclamou. Mas que lugar encantador! No entanto, ele se sentia inquieto. Maldito lugar esquisito. Assim que o grupo terminou de subir os degraus e chegou a um terraço em cima, os ânimos se restabeleceram e todos recobraram o alento. Diante da porta aberta da casa, um mordomo de modos corretos os aguardava. Em seu aspecto havia uma serenidade e uma gravidade que tranquilizaram os convidados. E ademais a própria casa era extremamente atraente, e a vista do terraço era magnífica. O mordomo deu alguns passos e se curvou numa suave e cerimoniosa reverência. Ele era um homem alto e esbelto, de cabelos grisalhos e um ar muito respeitável. Ele disse, queiram me acompanhar por aqui, por favor. No salão, as bebidas já estavam à disposição. Filas de garrafas. Anthony Marston até se animou um pouco, porque até então ele estava achando tudo aquilo uma espécie de brincadeira muito estranha. Não havia ninguém do seu quilate. O que o velho Badger estava pensando quando o colocou nessa situação? Só que, entretanto, tudo bem com as bebidas. E também havia gelo de sobra. Mas o que aquele mordomo estava dizendo? O Sr. Owen, infelizmente, está atrasado. Só chegará amanhã. Instruções e tudo o que quiserem. Gostariam de conhecer os seus quartos?
O jantar será servido às 20 horas. Vera tinha seguido a Sra. Rogers, a esposa do mordomo, até o andar superior. A mulher abriu uma porta no final de um corredor e Vera entrou num quarto delicioso, com uma janela enorme que dava para o mar e outra virada para o leste. Deixou escapar uma rápida exclamação de prazer. A Sra. Rogers disse: "Eu espero que a senhorita tenha aqui tudo o que deseja." Vera olhou ao redor. Sua bagagem tinha sido trazida e estava aberta, e num lado do quarto havia uma porta que dava para um banheiro de azulejos azuis claros. Ela respondeu imediatamente: "Oh, sim, tudo, eu acho. É só tocar o sino quando precisar de alguma coisa, senhorita." A Sra. Rogers tinha uma voz monótona e afetada. Vera olhou para ela com curiosidade. Que mulher fantasmagórica, pálida e descorada. Tinha um aspecto muito respeitável, com o cabelo repuxado para trás e o vestido preto. Olhos claros e estranhos, sempre se mexendo de um lado para o outro. E Vera pensou: "Ai, ela parece ter medo da própria sombra." Sim, era isso. Apavorada. Parecia uma mulher que vivia sob o peso de um medo mortal. Um pequeno arrepio subiu pela espinha de Vera. Mas do que aquela mulher tinha medo? "Eu sou a nova secretária do Sr. Owen", disse Vera com simpatia. "Eu creio que a senhora já sabe." Não, senhorita, eu não sei de nada. Apenas uma lista das senhoras e cavalheiros e dos quartos que cada um deve ocupar." Vera perguntou: "A senhora Owen não falou a meu respeito?" A mulher do mordomo pestanejou: "Mas eu não vi senhora Owen ainda não. Chegamos há apenas uns 2 dias." "Mas que pessoas extraordinárias esses Owen", pensou Vera. Depois, em voz alta, ela perguntou: "E quantos empregados há aqui?" "Só Rogers e eu, senhorita." Vera franziu as sobrancelhas. 8 pessoas na casa, 10 contando com os anfitriões. E só um casal para atender a todos? A Sra. Rogers disse: "Eu sou boa cozinheira e Rogers é bastante jeitoso no cuidado da casa. Só que, obviamente, eu não sabia que viriam tantas pessoas." "Mas a senhora consegue dar conta de todo o serviço?" "Oh, sim, senhorita, eu consigo sim. Se a casa receber muitos visitantes com frequência, talvez a senhora Owen arranje um pessoal, uma ajuda extra." Eu espero que sim", disse Vera. A Sra. Rogers se virou para sair. Os seus pés se moviam sem ruído algum sobre o piso de tacos, como se ela flutuasse. Esgueirou-se quarto afora como uma sombra. Vera foi até a janela e se sentou numa poltrona que havia ali ao lado. Sentia-se ligeiramente perturbada. Tudo aquilo, de certo modo, era um pouco esquisito. A ausência dos Owen, a pálida e fantasmagórica Sra. Rogers e os hóspedes. Sim, os hóspedes também eram esquisitos. Que grupo mais sortido e bizarro. Eu gostaria de ter visto os Owen, ela pensou. Queria saber como são. Ela se levantou de um salto e, em seu desassossego, andou pelo quarto agitada. Aquele era um dormitório perfeito, completamente decorado em estilo moderno. Tapetes brancos envelhecidos no piso lustroso de parquet, paredes pintadas em tons suaves. Havia também um espelho comprido cercado de luzes. A cornija da lareira era despida de quaisquer ornamentos, a não ser um enorme bloco de mármore branco no formato de um urso, peça de arte moderna em que tinha sido inserido um relógio. Por cima, numa reluzente moldura de cromo, um grande retângulo de pergaminho. Um poema. Vera ficou de pé diante da lareira e leu o texto. Era uma antiga rima infantil, e aquela historinha fez com que ela se lembrasse dos seus tempos de criança. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais,
E então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar. E então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha. Mas eis que um deles se cortou ao meio. E então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com o afinco. A abelha pica um. E então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros. E então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado. E então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. Mas o urso abraçou um. E então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou. E então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho. Só resta um. E ele se enforcou. E não sobrou nenhum. Vera sorriu. Claro, aquela era a Ilha do Soldado. Foi novamente se sentar perto da janela e ali ficou por um bom tempo, contemplando o mar lá embaixo. Que imensidão a do mar! Dali não se via terra em parte alguma. Somente a vasta extensão das águas azuis ondulando ao sol do crepúsculo. O mar tão pacífico hoje, mas às vezes tão cruel. O mar que nos arrasta para as profundezas. Afogado. Encontrado afogado, afogado no mar, afogado. Afogado, afogado. Não, ela não queria se lembrar. Não pensaria naquilo. Tudo aquilo havia ficado para trás. O Dr. Armstrong chegou à Ilha do Soldado no exato momento em que o mar engolia o sol. E durante o seu trajeto ele tinha conversado com o barqueiro, um morador local. Estava ansioso para descobrir alguma coisa sobre os proprietários da ilha. Só que o tal Narracott parecia curiosamente mal informado, ou talvez pouco disposto a falar. Por isso o Dr. Armstrong teve de se contentar em conversar sobre o tempo e a pesca. Estava exaurido depois da sua longa viagem de carro. Os seus olhos estavam ardendo porque quem viaja para o oeste dirige contra o sol. Sim, ele estava muito cansado. E o mar e a perfeita paz. Era disso que ele precisava. Gostaria muito de tirar longas férias, mas ele não podia se dar a esse luxo. Oh não, financeiramente é claro que ele podia, mas ele não podia sumir assim e se desligar do trabalho. Hoje em dia as pessoas logo nos esquecem. E não, agora que ele havia alcançado o sucesso e a fama, ele devia continuar trabalhando arduamente. Então ele refletiu. Mas assim mesmo, esta noite eu vou imaginar que eu não vou voltar. Porque eu quero dar um basta de Londres, à Rua Harley e tudo mais. Havia qualquer coisa de mágico numa ilha. A simples palavra sugeria fantasia. Perdia-se o contato com o mundo. Uma ilha era um mundo próprio, um mundo à parte. Um mundo talvez do qual nunca poderemos regressar. E ele pensou, estou deixando a minha vida cotidiana para trás. E sorrindo para si mesmo, ele começou a fazer planos fantásticos para o futuro. E ainda sorrindo, subiu os degraus talhados na pedra. Avistou um cavalheiro idoso sentado numa cadeira do terraço. E o Dr. Armstrong ficou se perguntando por que ele tinha a impressão de que aquele rosto era vagamente familiar. Então ele se perguntou onde ele tinha visto aquela cara de rã, aquele pescoço de tartaruga, aquela postura encurvada. Sim, e aqueles olhos pequenos, pálidos e perspicazes. Mas é claro, o velho Argrave. Uma vez ele tinha prestado depoimento numa audiência presidida por ele. Parecia sempre meio adormecido, mas era astuto como ninguém quando se tratava de uma questão legal. Tinha um grande poder sobre um júri. E dizia-se também que ele conseguia manipular e influenciar como e quando quisesse a decisão dos jurados. Por uma ou duas vezes ele tinha levado o júri a se decidir por condenações improváveis e inesperadas. Um juiz carrasco, como algumas pessoas o chamavam. Que lugar esquisito para encontrá-lo. Aqui, fora do mundo.
O juiz Wargrave pensava. Armstrong? Oh, mas eu me lembro dele no banco das testemunhas. Muito correto e cauteloso. Todos os médicos são os malditos tolos. E os da rua Harley são os piores. E sua memória se deteve com malevolência num encontro recente que ele teve com uma amável personagem naquela mesma rua. Em voz alta, ele resmungou. As bebidas estão no salão. O Dr. Armstrong respondeu. Bom, primeiro eu devo apresentar os meus respeitos aos anfitriões. O juiz Wargrave fechou os olhos novamente. Mais do que nunca, sua aparência lembrava a de um réptil. Não, o senhor não vai poder fazer isso. O Dr. Armstrong ficou surpreso. E por que não? O juiz esclareceu. Não há nem anfitrião e nem anfitriã. Curioso estado de coisas, não é? Eu não entendo este lugar. O Dr. Armstrong encarou por alguns instantes. Quando julgou que o velho cavalheiro tinha pegado no sono, Wargrave falou repentinamente. Você conhece Constance Cummington? Hã? Não, eu acho que não. Ah, não tem importância, disse o juiz. Uma mulher muito vaga e com uma letra praticamente ilegível. Eu estava justamente me perguntando se não tinha vindo parar na casa errada. O Dr. Armstrong só balançou a cabeça e subiu em direção à casa. E o juiz Wargrave ficou ali refletindo sobre o tema Constance Cummington, indigna de confiança, como todas as mulheres. E seus pensamentos passaram então a divagar sobre as duas mulheres que estavam na casa. Aquela velha solteirona e taciturna e de poucas palavras e a moça. Não dava a mínima para a moça. Uma diabinha fria e insensível, metida esta bichona e com ar de menina levada. Não, mas eram 3 mulheres, contando com a Sra. Rogers. Criatura esquisita, que parecia estar o tempo todo morrendo de medo. Mas era um casal respeitável e que conhecia bem o próprio ofício. Nesse exato instante, Rogers apareceu no terraço e o juiz aproveitou para perguntar. Sabe dizer se Lady Constance Cummington está sendo esperada? Rogers o encarou. Não, senhor. Não que eu saiba. O juiz ergueu as sobrancelhas, mas tudo o que ele fez foi emitir um grunhido. E ele pensou. Ilha do Soldado, não é? Por aqui tem algum estraga-prazer pairando no ar. Alguma mosca na sopa. Anthony Marston estava tomando banho. Ele se deleitava com a água fumegante. Depois da longa viagem de carro, os seus braços e pernas estavam doloridos e com câimbras. Pouquíssimos pensamentos passavam por sua cabeça. Anthony era uma criatura de sensações e de ação. Ele pensou, eu acho que eu devo levar a coisa adiante. E em seguida afastou de sua cabeça todo e qualquer pensamento. Água fumegante, quente. Braços e pernas cansados. Bom, daqui a pouco fazer a barba, um coquetel, jantar e depois. Enquanto isso, o Sr. Blore estava dando o laço na sua gravata. Ele não era muito bom nessas coisas. Estava com boa aparência? Será que estava bem vestido? Bom, ele supunha que sim. Ninguém tinha sido exatamente cordial com ele. E era engraçada a maneira com que todos se entreolhavam. Era como se soubessem... Bom, dependia dele, porque não queria estragar o próprio trabalho. Ergueu os olhos para o poema infantil acima da cornija da lareira. Mas tinha sido uma boa ideia colocar aquilo ali. Um belo toque pessoal. E então ele pensou. Pois eu me lembro dessa ilha do tempo em que eu era menino. Só que eu nunca pensei que eu ia vir fazer esse tipo de trabalho numa casa aqui. Talvez seja uma coisa boa. O fato de que ninguém pode prever o futuro. O general MacArthur estava franzindo as sobrancelhas. Que maldição, aquilo tudo era esquisito como o diabo. Nada tinha a ver com o que ele tinha sido levado a esperar. Por qualquer bagatela ele ia inventar uma desculpa para ir embora. Jogaria tudo para o alto. Mas a lancha tinha voltado para a terra firme. Pois então ele teria que ficar. E o tal Lombard, por exemplo?
Aquele era um sujeito estranho. Não era honesto. Ele podia jurar que o homem não era honesto. Quando o sino soou, Philip Lombard saiu do seu quarto e caminhou em direção à escada. Andava como uma pantera, suavemente e sem ruído. Havia nele todo um quê de pantera, uma fera agradável aos olhos. E Lombard sorria para si mesmo, satisfeito. Ai, uma semana, hein? Aproveitaria bem essa semana. No seu quarto, Emily Brent, vestida de seda preta e pronta para jantar, estava lendo a sua Bíblia. Os seus lábios se moviam enquanto ela ia acompanhando as palavras do salmo. Os gentios se enterraram na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o próprio ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os ímpios serão lançados no inferno. Os seus lábios rijos se comprimiam. Ela fechou a Bíblia. Depois se levantou, prendeu na gola um broche com uma pedra de quartzo amarelo e desceu para jantar.